meu Pai, o que nós precisamos ouvir, ó Pai, da parte do Senhor nosso Deus. Repreendo toda calúnia, toda inveja contra a minha vida, contra meus irmãos que estão aqui, meu Pai. Estamos reunidos, meu Pai, Jesus, nessa oração, nesse clamor, para que o Senhor venha fazer a obra, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Rapidamente, irmãos, abra a Santa Bíblia, a palavra de Deus. Quero saudar os irmãos, os ouvintes, com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Abra a Santa Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. Louvado seja Deus. Verso 10. Samuel, capítulo 3, verso 10. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Então veio o Senhor, e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado. Com respeito à sua casa, começarei e cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos fizeram execráveis, a eles não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Palmas para Jesus, irmãos. Queridos irmãos, havia um tabernáculo em Siló, que ali havia uma mulher por nome Ana, esposa de Eucana, que era estéril. E ela orando a Deus, clamando aproximadamente 25 anos por um filho. Uma mulher de Deus que passou muitas lutas, muitas tribulações, desprezo, desfeita, louvado seja Deus. Mas uma mulher que não se rendeu diante das tribulações e das lutas. E ela orando a Deus, clamando ao Senhor, para que concedesse um filho, ela fez um voto com o Senhor, que a hora que Deus concedesse um filho, ela entregaria ele na casa de Deus. E durante todos os dias ela estava ali, e o sacerdote Eli, que foi levantado para liderar o povo de Deus, juiz e sacerdote, louvasse a Deus, porque com a morte de Josué, o povo que herdeu a Canaã, ficaram agora sem liderança. Então Deus levantou juízes para liderar o povo de Israel. E eles, devido à desobediência, algum deles entraram em apostasia. E Deus levantou juízes para julgar, e muitas vezes Deus permitiu que os medianitas os escravizassem, os perseguissem devido à desobediência. Então ali aquela mulher não desistiu, e o sacerdote Eli estava já sem a direção de Deus. Por quê? Ele vendo aquela mulher ali clamando ao Senhor, ele achava que ela estava embriagada de vinho. E ela, diante da sua humilhação, sendo uma mulher simples, disse que não estava embriagada. E estava fazendo um pedido para Deus. Aleluia, glória a Jesus. E ele aí que seu pedido seja concedido, vai para a tua casa em paz. Mas Deus já tinha obra de levantar um novo profeta, sacerdote e juiz, porque Eli já não estava mais fazendo a vontade de Deus. Lá em Juízes capítulo 2, verso 10, quando o povo de Israel entrou em apostasia, provocando a ira de Deus, diz: foi também congregado a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou,
que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel, que era mal perante o Senhor, pois serviram a Balins, deixaram o Senhor de seus pais, que tiraram da terra do Egito, e foram após outros deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor deles, e adoraram e provocaram o Senhor a sua ira. Portanto deixou o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Povo rebelde. Eli já tinha sido repreendido por um homem de Deus, o mesmo Deus que usou para exortar o povo de Israel que entrou em apostasia. Mais uma vez Deus usa um homem de Deus para exortar Eli, mas Eli estava omitindo repreender seus filhos, porque seus filhos estavam profanando a casa de Deus com a prostituição, com o adultério. O povo ia levar a oferta de manjarem para a casa de Deus, eles tiravam a melhor parte para eles e deixavam o resto para sacrificar na casa de Deus. E aquele tabernáculo de Siló, ali no condecil, ficava a arca da aliança, louvado seja Deus, que era ali, fazia os rituais de sacrifício, lugar santo. E os filhos de Eli, Ofni e Finéias, começou a profanar ali com prostituições e adultério, e Eli, vendo aquilo, não repreendia seus filhos. Muitos iam falar com ele, ele fazia pouco caso, estava indiferente para com o povo. E Deus já em missão, vai levantar um profeta, porque tudo Deus faz no seu devido lugar. Aquela mulher ali orando, e quando aquela criança nasceu, foi dada aos pés de Eli, para ser ali ensinada por ele, Deus já estava preparando aquele homem de Deus para servir a casa, e não era filho de Eli. Deus trouxe um de fora, porque a própria casa estava num declínio moral e eclesiástico, não estava servindo a Deus como Deus queria. Era um tempo difícil, e ali aquele pequeno Samuel ouviu a voz de Deus. E olha como o homem que está na liderança, mas sem a presença de Deus, não tem a direção de Deus, primeiro ele achou que a mulher estava embriagada. Assim é nos dias atuais. Muitas lideranças estão apostatadas. Muitos filhos de pastores fazem o que querem na casa de Deus, na igreja. Muitas famílias, muitas pessoas estão achando que a igreja é empresa, para fazer o que quer, bagunça. E Deus levanta o servo de Deus em oração, em revelação, para exortar que vai vir castigo, que vai vir juízo. Faz pouco caso, começa a se vitimizar e jogar o povo contra a palavra de Deus. E Deus, quando começa a derramar a sua ira, mesmo assim o orgulho, a soberba é tão grande, e a cegueira espiritual é tão grande, que faz pouco caso com a revelação, começa a falar que nós está tendo visão demais, que estamos com a barriga cheia de alimentos, domínio de barriga cheia, e faz pouco caso com as coisas de Deus. É o que aconteceu com Eli. E mesmo diante da exortação, Eli não deu atenção àquilo. E quando Deus falou com Samuel, Samuel foi até ele estava tão cego espiritualmente, que não discerniu. Pela terceira vez, ele em si falou para Samuel, quando ouvir a voz de novo, você diz, eis-me aqui, Senhor. E naquele momento, que ele falou, eis-me aqui, Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo ontem e eternamente, que é o verbo que se fez carne, que é o Filho de Deus, Espírito Santo, nosso Deus, falou com Samuel que ia julgar a casa de Eli, que ia acabar com aquela bagunça que estava. E quando Samuel entregou a revelação para ele, creio que ele tremeu. Mais uma vez Deus falou com ele. O que acontece? Os filhos de Eli continuam a bagunçar, a prostituir, a fazer o que quer na casa de Deus, prostituindo, adulterando, alfanando as ofertas que eram levadas para o templo, bagunçando. O que acontece? Estoura uma batalha, uma guerra contra os filisteus. O filisteu compreende hoje o mundo. Dagon, Deus filisteu, é o mundo que ameaçava Israel. Hoje o mundo ameaça a igreja. O mundanismo ameaça destruir a igreja.
E Deus levanta os homens de Deus para exortar a liderança, os mais pequeninos, os mais humildes, porque muitos estão cegos pela fama, pelo orgulho, pelo dinheiro, pela avareza, pela exaltação, pela vanglória, e não dão ouvido à voz dos pequeninos. Quando eu falo pequenino, está falando de classes, de ser alta, ser média, está falando pequenino, de humildes espirituais, homens de Deus, tanto rico como pobre, mas homem de Deus. Estão falando e não estão dando crédito. Estão carnais. Que acontece, estoura a batalha, eles vão guerrear. Os filhos de Eli vão guerrear. E quando eles estão perdendo a luta, a esperança que eles têm, a arca, vamos levar a arca, porque a arca tem status, já ganhou muitas batalhas, concedeu muitas vitórias. O que acontece? A arca vai para a guerra e eles morrem na batalha. Eles morrem na batalha e a arca é tomada pelos filisteus. E o mensageiro trouxe a mensagem para Eli, e Eli cai morto e quebra o seu pescoço. E a esposa de Finéias, que ao dar a luz ao seu filho, as mulheres iam acalmando ela fez pouco caso disso, e quando ela soube que Finéias e Eli tinham sido mortos, que ela deu a luz e a arca foi tomada, ela falou, deu o nome do seu filho Icabote, compreende? Foi-se a glória de Israel. Meu Deus do céu. O que compreende também para os dias atuais. O Senhor Jesus, meus irmãos, veio nessa terra, cumpriu sua missão, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, mandou que a igreja ide pregar o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Ficar em Jerusalém até que lá do alto seja revestido do poder de Deus. No dia de Pentecostes, os apóstolos receberam a glória de Deus, o poder de Deus ali. E o evangelho começou a se expandir pelo mundo inteiro. Veio muitas lutas. A glória de Deus foi manifestada através dos pais da igreja. A glória de Deus foi manifestada através da rua Azusa, dos nossos antigos patriarcas. A glória de Deus foi manifestada nas igrejas antigas de doutrina. Quantas lutas a igreja passou, a igreja primitiva sofreu escárnio, sofreu prisões, calabouços, mas continuou firme. E hoje, a igreja do dia atual se conta muito parecida com a causa de Eli. Muitos pastores, muitas vezes não concordam com o que está acontecendo, mas devido ao medo, devido ao salário, devido às amizades que corrompem os bons costumes, estão omitindo de pregar a verdade. E o povo usado por Deus está exigindo a doutrina, exigindo que o povo pregue, que o povo se conserte, está fazendo pouco caso. Filhos estão tomando a rédea da liderança, bagunçando a igreja. E o que acontece? A igreja vai vir numa guerra. Estamos nas guerras finais, onde o espírito do anticristo está lutando para tirar a glória de Deus da igreja. O Dagon, o filisteu, o mundanismo ameaçando a igreja e estando dentro da igreja. E muitos, diante das lutas, estão guerreando. Mas a igreja tem título de milagres, de ressurreição de mortos e grandes avivamentos no dia dos apóstolos, dos pais da igreja. Mas espera aí, tem o título da igreja, tem o título da Rua Azusa, tem o título da igreja que foi fundada em 1962 como a Deus de Amor, 1911 Assembleia de Deus, de homens que foram de Deus, mas está sem a presença de Deus que fundou essa igreja. Está sem a presença do Espírito Santo que concedeu grandes vitórias, grandes milagres, grandes salvação de almas. Só tem nome, mas é uma igreja que não ora, uma igreja que não jejua, uma igreja que não santifica, uma igreja que só quer tomar posse, só quer bênção, só quer vitória, mas não quer orar, não quer jejuar, não quer se santificar, não quer se separar do pecado.
E agora os filisteus, que é o mundo que ameaça a igreja, está lutando contra a igreja. E muitos filhos de pastores, quando eu falo filho, não só filho de pastores, muitos irmãos que estão na liderança estão como Eli, e muitos estão também no pecado como Ofni e Finéias. O adultério, divórcio segundo os casamentos, o adultério espiritual, hinos antropocêntricos. Então quando nós começamos a ver isso, é o Icabote. Foi-se a glória de Deus da igreja. Porque agora a igreja não está exaltando a Deus. Os hinos não são mais espirituais, são hinos que exaltam a pessoa do homem. Hinos antropocêntricos, não é cristocêntrico na palavra. Bailes dentro da igreja, igreja com jogo de fumaça. Antigamente tinha fumaça na igreja, sabe como? Com os irmãos em oração e jejum, que suava, saía aquela fumaça dos irmãos orando. Poder de Deus, hinos celestiais, espirituais. Quando os irmãos começavam a orar, as pessoas caíam possessas e eram libertas. Pessoas que estavam no mundo aceitavam Jesus e eram crentes salvos, que além de ter um milagre da carne física, o maior milagre, um milagre espiritual. Mas o que está acontecendo? Os roubos dentro das igrejas, maçonaria, prostituições, lascívia, sensualidade. Foi-se a glória de Deus. Não tem, Deus não está. Está lutando contra os cristãos, mas está morrendo. Quantos estão como Ofni e Finéias? Morrendo espiritualmente. E Deus está lançando juízos. E mesmo diante do leito, da dor, não se rende. Começa a mentir diante da dor, está tudo bem, nada. Deus está lançando juízo, castigo em muitos leitos, para que se conserte, para que pare de tocar os ungidos de Deus. Mesmo assim, querem camuflar. Mas dos olhos de Deus ninguém esconde nada. Como diz que me segue e não faz o que eu mando? Muitos honram a mim só de lábios, mas o coração está longe de Deus. Foi-se a glória de Deus. Não se vê mais milagre. Mas irmão, eu estou vendo o paralítico levantar. Não estou falando esse tipo de milagre não. Porque a besta também faz descer fogo dos céus, diz a Bíblia. O diabo também faz cura. Quando eu falo milagre, não é somente cura. Creio em milagres, creio em cura sim. Mas o maior milagre é a transformação de almas. Crentes regenerados. Você vê crente iracundo, crente com ódio do outro. E a Bíblia diz que os homicidas andarão o reino do céu. E quem tem raiva do seu irmão é um homicida. Crente que não perdoa, inveja dentro da igreja, contenda, disse-me disse, fofocas. Deus não aceita isso. Hoje não tem mais rituais de oferta. Mas o que Jesus falou lá? Quando você vir deixar sua oferta, volta até o seu irmão, peça perdão de algo que você fez, depois você volta, eu vou receber. O que Paulo diz? Ofereceis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é santo? Separado. Outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas quando Deus olha para a terra hoje, não se vê mais diferença. O ímpio e os crentes estão dando de mão dada. E Deus não quer isso. Para que nós vença esse mundo da ira, da contenda, da lascívia, da sensualidade, da mentira, do adultério, seja ele físico ou espiritual, tem que se humilhar. Tem que obedecer. Atos 5:32. O Espírito Santo, ele só é derramado em quem obedece. Convém a tua casa andar em santidade, para que Deus habite nela hoje e sempre. Mas o que acontece hoje, meus irmãos? Diante dessas palavras, muitos sentem comichão. Está como Eli. Eli ouviu a repreensão do homem de Deus. Ele ouviu a repreensão de Samuel, mas fez pouco caso. Está acontecendo com muitos pastores, muitos líderes, muitos diretores. Aquele irmãozinho entregou a revelação, aquele cooperadorzinho, Emerson Nunes, irmão pastor Vladimir, igrejinha de bairro. Irmão, eu estou aqui na sede,
Eu sou da família, tal. Eu tenho tantos anos de ministério. Eu tenho 50 anos de pastor. Eu tenho teologia, eu tenho PhD. Aí, se exaltando. Quem que Deus usou? Pequeno Samuel. Quem que Deus usou para batalhar e defender o povo de Israel? O pequeno Davi, que arrebatava as ovelhas, as ovelhas das bocas dos ursos dos leão. E mais uma vez derrotou os filisteus lá, os gigantes de Golias. Deus ocultou essas coisas aos sábios e inteligentes e revelar somente aos pequeninos. Então Deus está mostrando que Ele é com os humildes. E se Deus falou, está falado. Pessoas estão bagunçando dentro da igreja, dando escândalo. A Bíblia diz, é mister que vê os escândalos, mas ai de quem vem. É melhor que amarrasse uma corda com uma pedra, com uma de altafona e lançasse no mar. Sabe aquelas pedras de altafona? Antigamente, não é da minha época, os irmãos mais antigos sabem disso. É aquelas pedras grandes, gigantescas, para moer. Aonde passava aquela pedra, igual um rolo compressor, moía tudo. Agora você tem a noção que Jesus está falando? Mister teve um escândalo, apostasia dentro das igrejas. Mas você que está promovendo escândalo, contenda, divisões, ai de você. É melhor que amarrasse uma corda em seu pescoço e lançasse no mar. Pensou? Então, está acontecendo isso. Então o que Deus vai começar a fazer? Já está fazendo. Começa a lançar juízos. Os irmãos pequeninos que estão levantando em oração, através de uma simples rádio, de um canal aqui do YouTube, começam a perseguir. Eu mesmo talvez tenho até que mudar o nome do canal para não sofrer strike, porque estão ameaçando de vir com ação judicial. Chorei muito diante de Deus, pedi a Deus misericórdia. Eu vou, calma meu servo, que eu sou contigo, eu vou agir por você. E Deus está agindo, irmãos. Não estou aqui me exaltando, mas o nome de Deus tem que ser glorificado. Para eles foi-se a glória de Israel, porque são mundanos. Mas os que estão fiéis aqui, os irmãos humildes, a glória de Deus está sobre nós. O mesmo Deus que foi com Gideão, com 300 homens, venceu os 10 mil medianitas e amalequitas, o mesmo Deus está conosco. O mesmo Deus que protegeu Jerusalém diante do ataque da Síria, enviando um anjo para destruir 185 mil soldados, é o mesmo Deus que está conosco. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ah, irmão, por que você está ausente muitas vezes do canal, da igreja? O que está acontecendo? É oração, irmão, no monte, evangelização, orando, intercedendo, buscando as almas. Tudo isso para que Deus venha trazer uma palavra contra os falsos profetas. A Bíblia diz que os falsos profetas do mundo são e o mundo os ouve. Deus está tratando com esses líderes carnais que estão perseguindo o povo de Deus, estão bagunçando com esse adultério espiritual dentro da casa de Deus, essas danças mundanas, esses telões dentro da igreja, essas cantatas de Natal, esse churrasco dentro da igreja, fazendo dentro da igreja, no do culto. Não estou dizendo aqui, meus irmãos, mas os ouvintes sabem onde é. E Deus está usando os pequeninos, pare com isso. Não aceita. Fazendo chacota com os homens de Deus através das filmagens da besta. Andamos por fé e não por vista. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha, irmãos, então Deus já começou a chacoalhar e vai chacoalhar mais ainda. Olha o que aconteceu lá com o povo, aleluia, que não obedeceu. Ofni e Finéias foram mortos, e Eli também, mas Deus levantou um Samuel. A mesma coisa Deus vai fazer nessa obra. Quando eu falo obra, é obra da doutrina, da santificação, corpo e alma e espírito. Se está bagunçando, Deus desce a espada e levanta um Samuel na obra de Deus, que tem compromisso com as almas, que tem compromisso com o Evangelho de Cristo, que tem amor no coração. Deus levanta os humildes, os Samuéis, porque os Samuéis é uma geração que foi gerada nos joelhos. Uma geração de Eli, hein, pastor Vladimir? Aquela geração carnal,
que não ora, que não jejuma. É a geração que só quer fazer obra na igreja, só quer pregar, mas não quer lavar um banheiro, não quer ajudar a limpar, não quer evangelizar. Ele quer tudo pronto. Ele quer pregar somente. Ele só quer ter oportunidade. Ele quer se aparecer. É a geração de Eli. Mas a geração de Samuel é aquela geração humilde. Que quando precisa, o pastor precisa, não precisa nem o pastor pedir, ele mesmo se oferece, pode ajudar. Quer lavar o banheiro, eu vou lavar. Vou arrumar a igreja. Vou evangelizar com você. Essa é a geração de Ana, que ora, que jejuma, que busca, que santifica. Então, irmãos, Deus vai chacoalhar mais ainda esses tais que estão brincando com a palavra de Deus, que estão bagunçando a igreja com as necromancias, com o misticismo dentro da casa de Deus, esses adultério espiritual também, essas igrejas pretas, essas igrejas de fumaça, luz, fazendo na casa de Deus baile, contendas, divisões, barganhas, pastores e líderes que estão enriquecendo as custas dos simples membros, pastores adúlteros. Vai acontecer igual aconteceu com Eli e seus filhos. Toda pedra de tropeço será arrancada da casa de Deus. E quando Deus fala que vai levantar um Samuel, Deus vai levantar uma obra que tem compromisso com a verdade. Homem de Deus que pega do que? Deus, ele habita onde há santidade, aonde há obediência à tua doutrina, à tua palavra. A igreja que é de Cristo é que segue os segmentos bíblicos. Senão, esses daí podem ter nome. Igreja A, igreja B, igreja dos milagres, igreja da bênção. Mas está sem o Deus dela, que fundou. Deus vai ser com Samuel. Aleluia. Glória a Deus. Que foi levantado como juiz, sacerdote e profeta. Está vendo? Deus usou dobrado. Eli era sacerdote e juiz. Samuel foi levantado como sacerdote, juiz e profeta. É o que Deus vai fazer. A obra que Deus levantar na minha mão, na mão dos irmãos que estão fiéis a Deus na doutrina, é dirigida pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na unção, na palavra, na cura divina, tanto física como a melhor que é espiritual. Então não olhe para isso, irmãos. O que está acontecendo? Se estão acusando, se estão se desfazendo de você, é o que a Bíblia diz. Calai-vos, que o Espírito de Deus pelejará por vós. Glória a Deus. E esses Eli que estão na igreja, que embora não concordem, mas está em cima do muro, ou você se converte, bota a ordem na casa, ou vai ser chacoalhado por Deus também. Obra de Deus é obra de Deus, irmãos. Coisa de Deus é séria. Não tem esse negócio que é filho, que é irmão, que é pai, que é mãe, não. A obra, se errou, tem que ser disciplinado. A Bíblia diz: se vós não tem disciplina, são bastardos, não são filhos, diz a Bíblia. Aqueles que causam divisões sensuais, se quer apoiar todo o mundanismo na igreja, começa a usar a teologia para distorcer os versículos da Bíblia, para distorcer, para não crer nos dons do Espírito Santo, na visão. Querem ser mestres, juízes, doutores, sofrerão mais duro castigo, diz a Bíblia. Quem quer sabedoria, peça para Deus. Temos que sim estudar a palavra, ler a Bíblia, mas pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, o Consolador, esse vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho dito da minha palavra a vocês. Está vendo que a igreja está sofrendo um ataque sutil desses falsos mestres, desses Ofni e Finéias? Um falso moralismo, falsa santidade, mas ali esconde adultério, prostituição, maçonaria, satanismo, lavagem de dinheiro, corrupções. Mas diante da luta não aguenta, estão sendo mortos pela espada da ira de Deus. Bora estar com o nome, com o título de igreja de oração, de jejum e de milagre, mas não vai estar sem a presença do Deus dos milagres dessa igreja. Estão caídos espiritualmente.
estão sem a direção de Deus. E olha o que Deus fez com os filhos de Arão. Acendeu fogo estranho no altar. O que aconteceu com eles? Foram fulminados. Então não vai pensando que nosso Deus é só amor. Deus é justiça também. Quantas almas estão descendo ao inferno por causa desses falsos profetas? Aí ele usa a sua jactância contra nós, dizendo que nós estamos fazendo discurso de ódio. É a palavra persuasiva deles para convencer, mas são mentirosos. Porque quem tem o Espírito Santo vê que Deus está agindo por amor à sua obra e amor aos seus filhos e às almas. Aquele que usa de engano na minha casa, diz a palavra, ele não permanece, diz a Bíblia. Aleluia. Palmas para Jesus, irmãos. Glória a Deus. Então, meus irmãos, aí está a palavra de Deus. Continue firme que Jesus está voltando, porque o mesmo Deus, olha o que aconteceu lá com Josué e Moisés. Deus não tinha falado para eles? O Espírito de Deus chegou em Josué e Moisés, chamou eles na tenda da revelação da congregação, dizendo: olha, eu salvei esse povo, tirei das garras do Egito, mas lá na frente a minha ira vai se acender contra eles, que eles vão se apostatar, mas permaneça fiel até o fim, que eu serei contigo. Deus falou para Josué: santifica meu povo hoje, para que eu faça maravilha amanhã no meio de vós. Jesus também chamou os seus discípulos em particular diante do seu sermão profético e disse: olha, vai vir apostasia, vai vir falsos profetas, vai vir abalos na terra, desastres naturais, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então Deus está falando com nós aqui hoje. Persevera, meu irmão, que tudo isso que está acontecendo é um sinal de Jesus. O que aconteceu? Moisés partiu, levantou Josué. Josué partiu, Deus levantou juízes. A mesma coisa no tempo do fim. Os apóstolos partiram, os heróis, os pais da igreja partiram, os nossos irmãos antepassados partiram, mas o Espírito Santo continua conosco. Para levantar juízes, profetas, pregadores da última hora, para abrir caminho, para nós aguardar a volta de Jesus. Glória a Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que nós estamos aguardando a vinda de Jesus. Nós não olhamos para a esquerda, nem para a direita, nem para a escândalo, porque nós vamos continuar perseverando na oração, no jejum, na santificação, na obediência. Olha o que a Bíblia diz: alegrai-vos na esperança. Sede paciente nessas tribulações, perseverai na oração. Jesus está voltando, irmãos, para nos buscar, para nos arrebatar para o seu reino de glória. E aqueles que ficaram vão sofrer as taças da ira, a trombeta do juízo de Deus. Então se santifica hoje, agora, para que Deus faça maravilha amanhã no meio de vós. E a grande maravilha é habitar no céu com Jesus, no seu reino de glória. Aleluia. Amém. E as palmas para Jesus. Que Deus abençoe. Fiquem em pé, irmãos. Faz mais uma oração por mim e vou encerrar e passar para o nosso irmão. Todos dando glória, glória, glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, obrigado por essa palavra, Senhor, nesse culto, meu Pai, aqui nessa missão, aqui nesse interior, meu Pai. Embora nós estamos aqui dentro de um mato, de um sítio, meu Pai, mas o Espírito de Deus está aqui conosco. Abençoa nossos irmãos que estão aqui reunidos em oração, em jejum, pregando, orando, meu Pai, evangelizando. Abençoa essa obra, abençoa a igreja do Senhor Jesus, que está empenhado, meu Pai, na palavra de Deus, na doutrina do Senhor. Irmãos, continuem orando por mim. Esse dia eu estive muito triste, orando, pedindo a Deus, que eu tenho o canal Defesa da Sã Doutrina, era IPDA 1962. Eu tive que mudar esse nome, orando a Deus por outro nome, porque os Eli e os Ofineia, com perseguição, o canal podia sofrer até um strike. O argumento que usa, que eu estou usando o nome da igreja, né? Podia até ser banido. Então fui para oração, orei, jejuei, chorei. Deus me deu esse título: Defesa da Sã Doutrina, a voz da cura divina. E logo, logo já está saindo na rádio, web, mundialmente. E logo, logo terei Deus vai abençoar, deu uma rádio de transmissão AM, FM, e sairei totalmente da internet. Deus colocou aqui só por um tempo. E Deus vai continuar nos abençoando. Amém? Então que Deus abençoe. Fique na paz de Jesus. E as palmas bem alegres para Jesus. Que Deus abençoe. Palmas, agradeço a oportunidade.